Sempre que venho trazer alguma mensagem, eu oro muito para saber o que Deus quer falar à igreja. E trouxe uma mensagem bastante forte para toda a família, para as mulheres, mas principalmente também para os homens. E por falta de homens de verdade, famílias são destruídas. O evangelho não é pregado como deveria. Falta líderes com valores em todas as áreas da sociedade. E por isso Jesus ainda não voltou. Convido os irmãos a abrirem, por favor, em 1 Reis, capítulo 2. Primeiro Reis 2. Antes de falar o versículo, convido mais uma vez a orarmos. Grandioso e eterno Pai, aqui estamos todos, Senhor, reconhecendo que somos falhos pecadores e carecemos da Tua graça e misericórdia. Que Teu Santo Espírito esteja entre nós. Ajude-nos a ser ouvintes atentos e também praticantes das verdades que o Senhor quer nos passar. Que agora, nesse momento, o Senhor esvazie por completo o Oswaldo falho e pecador. Que somente Ti, Senhor, seja exaltado nesta manhã e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Em 1 Reis 2, já eu falo o versículo, eu quero só contextualizar antes da gente ler a passagem, sobre quando Davi estava já velho, já estava cheio dos anos, da idade, com peso, já estava prestes a vir a óbito, e aí Adonias, seu outro filho, tenta usurpar o trono, do pai, que ainda estava vivo, até que, então, Davi, ele fala, não, quem vai assumir o trono é Salomão. E Davi, então, fala, olha, Adonai, não vai ser você, vai ser Salomão. E ele chega até Salomão e dá esse recado, essa ordem a Salomão, que está lá em 1 Reis 2. Diz o seguinte: coragem, pois, e ser homem. E aí ele continua no versículo 3: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes, e por onde quer que fores. Que palavra forte, porque quando Davi fala, chega para Salomão, fala, coragem, pois ser homem. E aí eu estava comparando algumas versões. Na versão Almeida Revista Corrigida diz, esforça-te, pois, e ser homem. Na Nova Almeida Atualizada diz, tenha coragem e seja homem. E na nova tradução da língua de hoje, seja corajoso e seja homem. Na nova versão internacional, seja forte e haja como homem. E na versão fácil de ler, seja forte e comporte-se como homem. Davi, que deu o conselho ao seu filho Salomão, era um homem de verdade. Em Atos 13:22, a própria Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus disse isso dele. Não porque Davi era perfeito, mas porque ele tinha um coração quebrantado e voltado para o Senhor. Davi era um homem corajoso, enfrentava os inimigos e confiava plenamente no Senhor. Davi foi fortemente perseguido por Saul. Nós já conhecemos a história. E alguém te persegue hoje? Alguém no seu trabalho te persegue? Alguém na sua família te persegue hoje? Alguém na sua vizinhança te persegue?
Agora, imagina um rei te perseguindo com toda a força do seu exército. E Davi teve medo, como a gente vê em 1 Samuel 23. Mas não reclamava, nem se trancava no quarto e ia chorar. Não que homem não chora, e que frases do tipo, não chore menino, porque homem não chora, só fazem é destruir o emocional de uma criança e não forjar, de fato, um homem de verdade. Mas, inclusive, Davi chorou em algumas ocasiões, como chorou quando subiu no Monte das Oliveiras, chorou muito por Saul e Jonatas, chorou pela morte de seu filho Absalão, chorou pelo seu filho com Batseba, que nasceu e viveu apenas 7 dias. Homem se entristece, homem chora, mas resolve problemas e assume responsabilidades. Homem sente medo, mas supera seus temores com a ajuda de Deus. Davi enfrentou Golias, teve medo. Venceu o medo e venceu o gigante com a ajuda de Deus. Foi dele o incrível salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, ó Deus, estás comigo. Jesus, o nosso maior exemplo, chorou, teve medo, mas veio e cumpriu o seu propósito. Fez o que tinha que fazer. Se sacrificou por amor a todos nós. Todo homem é chamado a se sacrificar. Se sacrificar por sua família e por seus propósitos. Prestem atenção nessa história. Esse ano eu marquei uma consulta com endocrinologista, para saber se está tudo bem comigo. E quem tem plano de saúde sabe, é uma dificuldade de marcar consulta com plano de saúde. Sempre é muito distante, é muito difícil, nunca tem vaga. E eu liguei em várias clínicas, até que eu marquei uma consulta mais lá para frente. Falei, uma hora chega o tempo e eu vou. Mas passou um dia, uma clínica me ligou, falou, Oswaldo, hoje tem uma vaga para você. Você consegue vir hoje? E eu falei, rapaz, eu estou cheio de coisa para fazer, mas vou aproveitar, já resolver essa questão logo. E aí eu fui, cheguei lá na clínica às 4 horas da tarde. E aí o médico foi atendendo todo mundo, eu fui ficando, sabe como é, né? Sempre nos fazem esperar. E aí foi ficando, e aí eu até liguei para minha esposa, falei, bem, vai buscar o Nicolas na escola, porque aqui vai enrolar. E ela foi buscar ele, e eu entrei para a consulta por volta de umas 6 horas da tarde. Eu era o último, já tinha ido todo mundo embora, só estavam os funcionários e o médico lá. E o médico, muito agradável, começou a me atender. E aí, determinado ponto da conversa, eu falando das minhas questões, saber como que eu estava. E aí ele falou assim, olha, você não me leva a mal não, mas eu posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei, pode. Você parece ser uma pessoa de bem. Você é cristão? Aí eu falei, sou, doutor. E ali, esse homem, o médico, endocrinologista, bem respeitado, começa a falar todas as suas mazelas, suas dificuldades que ele estava atravessando no casamento. E ele começa a desabafar comigo. E ele começa a falar, aonde que a gente vai numa consulta e o médico começa a desabafar com você? É raro, né? De acontecer. E ele então começa a chorar copiosamente, dizendo que seu casamento estava em ruínas. Ele colocou a chave da sua Porsche em cima da mesa, mostrou os vários diplomas, certificados, especializações pregados ali naquele consultório, Harvard, Oxford, todas as especializações, e disse que chegou no alto nível da sua profissão e pôde ter tudo o que o dinheiro podia comprar. E onde que ele ia, ele era respeitado.
mas que tinha um lugar que ele não era respeitado, dentro da sua casa. E esse homem, chorando, começa a falar que, inclusive, eles tinham uma filha adolescente. E então eu comecei a aconselhar o médico, comecei a falar de Deus para ele, princípios e valores bíblicos, e disse que ele precisava se tornar um homem de verdade. E um homem de verdade não é medido pelo aquilo que você tem, mas é de acordo com a inclinação e o coração que você coloca diante do Senhor. E aquele homem, chorando muito, ele disse o seguinte: Oswaldo, eu já estive em vários lugares, com vários professores, com muitos mestres, mas eu nunca ouvi algo com tamanha profundidade. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque o amor de Cristo nos constrange. Andamos todos por aí, achando que somos autossuficientes, querendo fazer as coisas do nosso próprio modo. E Deus tem nos convidado para estar conosco, batido à porta do nosso coração. E nós temos o ignorado, porque nosso orgulho fala mais alto. Quando descemos o degrau da arrogância, podemos então perceber que somos cegos, nus, pobres e infelizes. E que sem Deus não somos nada. Essa história nos reforça que nenhum sucesso na vida justifica um fracasso na família. Só para vocês terem ideia, eu fui para a consulta às 16, comecei a ser atendido às 18, saí de lá 9h30 da noite. Eu orei com ele e as impressões de Deus foram deixadas ali. Quando eu olhei o celular, a minha esposa já desesperada, já estava chamando a polícia. Como que você vai para uma consulta 4 horas e volta 9h30 da noite? E aí eu expliquei para ela. Davi era um homem de princípios. Ele não pagava o mal com o mal. Saul esteve em suas mãos. Ele poderia ter matado Saul, mas ele era fiel em suas convicções e valores e não tocaria no ungido do Senhor. Mas você pode dizer, Oswaldo, mas Davi errou, ele assassinou um homem, foi adúltero. É verdade, Davi errou e errou feio, e recebeu as consequências de sua escolha. Sua família passou por graves crises, foi destruída em parte, e seu reinado foi abalado. Mas o céu não estará cheio de homens perfeitos, mas de homens arrependidos. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus e errou dessa forma, é sinal que há esperança para mim e para você. Tem esperança para você que acha que foi longe demais, que não tem mais esperança? Tem jeito sim. Se arrependa, tenha coragem, se volte para o Senhor e haja como um homem de verdade. Essa instrução que Davi deu ao seu filho, Salomão, tenha coragem, seja homem, é bem diferente da que vemos hoje, né? Hoje, como é? Você pode ser o que quiser, você pode continuar sendo infantilizado, você pode continuar sendo fraco, dependente emocionalmente da sua mãe, dependente financeiramente do seu pai. Você não precisa assumir responsabilidades, coloque a culpa nos outros. Você é vítima da situação. Não tem problema você ser um covarde. É isso que são os conselhos dados hoje. Seja homem quer dizer que você deve amadurecer. É você que controla os desejos do seu coração
e não seus desejos que o controlam. É você que controla as suas emoções em momentos de crise e não as emoções que o controlam. E eu achei interessante o que diz o comentário bíblico sobre essa expressão: seja homem. A despeito de ser jovem, Salomão era rei e, como tal, devia demonstrar sua dignidade. Devia ser um homem com total controle de si mesmo e de seu povo. Devia ser corajoso, acima de qualquer suborno ou corrupção. Não devia colocar em primeiro lugar seus interesses, mas os do povo, a quem devia servir, e os de Deus, de quem era representante. Você é um representante de Deus. E assim sendo, Deus espera que você esteja pronto para servir. Mas por que poucos querem servir e só querem ser servidos? Por conta do orgulho e do egoísmo. Quando alguém vem à igreja e vê tudo limpo e organizado, vê todas as classes funcionando, a organização do culto, tudo em ordem, a sonoplastia funcionando, é porque teve pessoas que se colocaram à disposição de servir a Deus e de servir você. Lembre-se, a verdadeira plenitude está no servir. Jesus, o Rei dos Reis, se colocou na posição de servo. E você não quer lavar a louça para ajudar a sua esposa? Você não quer tirar tempo para brincar com seu filho? Não quer servir a igreja e na comunidade? Ah, já sei. É que você é ocupado demais. Colocar Deus em primeiro lugar é uma questão de escolha e prioridade. Anderson, pega um lenço para mim, por favor. Meu conselho a todos é: busquem sempre a unidade e sirvam com alegria. Vejo muitas pessoas se esquivando e fazendo corpo mole para trabalhar na obra de Deus. Se você não estiver envolvido na missão, vai fraquejar e poderá, inclusive, perder a sua salvação. Essa é uma realidade e depois não diga que não foi avisado. Todo homem é chamado para se voltar verdadeiramente ao Senhor e servi-lo de todo o coração. Se assim não fizer, você compromete, colocará em risco a salvação também dentro da sua casa, porque você, homem, é o principal exemplo do seu lar. O conselho de Davi para o seu filho é: sirva o povo e honre a Deus. Às vezes a gente acha que líderes nascem prontos. Um líder não nasce pronto. Ele é formado, ele é forjado de acordo com aquilo que ele se coloca à disposição do Senhor. Toda vez que você recusa um chamado de Deus, você desperdiça a oportunidade de crescimento em todas as áreas da sua vida. Não tem uma definição exata de quantos anos Salomão tinha quando ele recebeu essa ordem, esse chamado para assumir o reinado. Estudiosos apontam que ele tinha entre 12 a 18 anos. Por qual idade você acha que alguém deixa de ser adolescente ou jovem e passa a ser um homem de verdade? Qual idade vocês acham? 16? 18? 21? Sabe quando isso acontece? Quando o pai dá uma palavra de ordem e abençoa o filho. Assim como... Obrigado. Então é quando o pai dá uma palavra de ordem e abençoa o filho, assim como Davi fez a Salomão. Seja homem e corajoso. E o libera emocionalmente e espiritualmente para se tornar um homem, cortando assim o cordão umbilical entre ele e a mãe, o liberando para seguir e prosperar em todos os seus caminhos. Para a filha mulher é a mesma coisa. Vocês já perceberam que alguns andam inseguros,
Isso justifica porque, às vezes, muitos homens de 30, 40, 50 anos ainda estão dentro de casa, morando com os pais, com uma mentalidade ainda totalmente infantilizada. E, ao mesmo tempo, a gente vê, às vezes, adolescentes, jovens, 15, 16 anos, totalmente maduros e preparados para uma vida lá fora. Davi deu a palavra de ordem e a bênção a Salomão, que tinha por volta aí, vamos colocar, seus 15 anos. E que naquele momento deixe de ser, então, apenas um garoto e passa a ser um homem. E qual a principal diferença de um menino para um homem? O menino faz muitas vezes o que quer, o homem faz o que precisa. O menino não assume responsabilidades, o homem assume responsabilidades. O menino foge diante de um problema, o homem enfrenta e resolve problemas. Você, na sua vida, tem agido como um menino ou como um homem? Diante das dificuldades que se apresentam, porque as dificuldades chegam e não tem como fugir delas. Como você tem se comportado? Quando a sua família olha para você, o que ele enxerga? Segurança? Ou ele enxerga um menino assustado, que não sabe o que fazer, não sabe como lidar com a situação? Há uns anos atrás, nós morávamos num apartamento onde a gente teve um vizinho complicado. Esse vizinho era um pouco perturbado e todos do prédio tinham medo dele. Ele já fez de tudo, já bateu em porteiro, já derramou lixo nos corredores. Ele tinha traços até de psicopatia, ele era antissocial, não via ele com outras pessoas. A única que ia lá no apartamento era a mãe dele limpar o apartamento, que eu acho que ele não limpava. Já era um cara formado, forte, e esse vizinho gerava sempre problemas no condomínio, e ele começou a soltar fogos de artifício. Ele descia lá embaixo e soltava fogos de artifício toda vez cedo, acordando todo mundo, madrugada, não tinha horário, e ele descia lá na rua e soltava fogos de artifício, até que um dia ele soltou um fogo de artifício e os rojões estouraram na minha janela, bem na minha janela. E ele era vizinho nosso de porta, ele era vizinho de frente. Então vocês imaginam a situação. E aí, só que o que ele fazia? Ele soltava os fogos, entrava no carro e saía, ia embora. Ele sumia. Aí ele voltava no final da tarde para ir para o apartamento. E aí a gente chamou a polícia, fez boletim de ocorrência, e a polícia, não posso fazer nada, tá fora aqui do que a gente pode fazer algo e tal. É sempre assim, você tá meio que vulnerável mesmo às coisas deste mundo, né? E aí, o que fazer? Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer algo. Minha esposa vai achar que eu sou um covarde. E realmente, eu vou te falar, o homem era grande. E aí eu falei, não, mas então o que eu vou fazer? Eu também agredi-lo, o que eu vou fazer? Nessas horas, o homem fica meio confuso mesmo. Você quer defender sua família, você precisa fazer algo. E eu falei, já que ele todo dia solta fogos, quando ele descer, eu olhava no olho mágico, eu vou descer junto e vou filmar ele. Vou filmar e expor ele. Que aí ele para com isso, pelo menos. E aí, no outro dia, ele descendo, desceu. Esperei ele pegar o elevador, peguei o elevador e fiquei lá na rua esperando, atrás de um coqueiro. Falei, vou filmar aqui de longe, pelo menos ele não me vê. E aí, eu comecei a filmar e deu certinho o plano. Só que ele pôs a mão para fora do carro para soltar o fogo lá dos tiros. Só que na onde que eu estava, não dava para ver ele. Eu falei, vou ter que ter mais coragem. Eu vou ter que encará-lo, filmá-lo encarando ele. E aí eu dei a volta e falei, olha, e eu me segurei, porque nessa hora, gente, a adrenalina vai lá em cima. Nessa hora eu me segurei para não xingá-lo, porque estava filmando e depois eu ia expor isso, e querendo ou não, qual o exemplo? Eu ia perder minha razão, né, se eu ofendesse ele.
E aí eu começo a filmá-lo, falo, ó, esse que é o cara que está soltando fogos toda noite aqui, ninguém aguenta mais, e tô aqui filmando e expondo ele. E ele, e daí? Começou a discutir comigo, eu posso soltar fogos aqui mesmo? E começamos a entrar numa discussão, mas eu sem ofender. Falei, mas você acertou minha janela? Da onde que eu acertei sua janela? Isso não tem como, não sei o quê. Eu falei, podia ter acertado meu filho, porque quando ele acertou, os estilhaços voaram lá para a sala, e graças a Deus o Nicolas não estava na sala nesse momento. Então aquilo se tornou um transtorno. E aí o que aconteceu? Todo mundo do prédio, da fachada, começou a aparecer na janela e xingar ele. Tá, é você mesmo, fica soltando fogos aí, atrapalhando a gente. E aí, eu estava filmando, de repente ele entra para dentro do carro, e aí a minha esposa, sai daí, ele vai te matar. E falou, ele, com medo dele pegar uma arma e me dar um tiro. Eu falei, não, agora já estou aqui, vou ficar. E continuei filmando. E aí a minha esposa pensou, não, também ele pode te mirar fogos, né? E acertar em você e tal. E aí ele entra lá, não sei o que ele pega, não sei se foi outro rojão, né? E aí a minha esposa, sai daí, ele vai acertar em você. Eu falei, não, já estou filmando, vamos ficar. E eu fiquei, já afastei mais um pouco e filmando. Filmei toda a cena, foi cinematográfico. Gente, a minha vida virou um inferno. Todos os repórteres, toda Globo, SBT, Record, entraram em contato comigo, o vídeo circulou tudo, fiz entrevista na televisão, me chamaram para tudo quanto é coisa, todo dia era um repórter me ligando, me contando a situação, para eu contar a situação, gente. E aí, por fim, o que aconteceu? O homem continuou lá, morando lá, não mudou nada, e agora a gente cruzava os mesmos áreas comuns, né, do apartamento, a nossa garagem era de frente e o homem era perturbado. Eu falei, agora pronto, uma hora ele vai vir para cima de mim aqui, eu com a minha família, a gente chegava da igreja, né, velho? E às vezes encontrava ele, falei, agora pronto, o que esse homem vai fazer aqui? E aí, orei a Deus, né? Pela prudência, ele não ia sair de lá, eu tive que sair, né? Pela prudência, se ele faz algo com a minha família, se ele tenta algo contra nós, o que nós poderíamos fazer? O homem, ele tem que ser prudente, defender a sua família, ele tem que também honrar aquilo que foi chamado para ser homem, porque a nossa verdadeira segurança está no Senhor. Não tem como, diante das circunstâncias desse mundo, é papel do homem ajoelhar e orar por sua família, pedindo paz e segurança na sua casa, no seu lar. Se às vezes você vive em ambientes que tem te causado insegurança para sua esposa, para sua família, a minha esposa já estava criando ansiedades, né? Por conta da insegurança que vai gerando. Então você, homem, tem que ser o responsável de mudar de ambiente. Ir para um ambiente que gere mais conforto e segurança para a sua família. E Deus, às vezes, provoca todas essas questões, porque Ele quer que você saia do ambiente que você está e vá para outro melhor. E às vezes a gente está tão acostumado e acomodado com a situação que a gente aceita aquilo como se fosse normal, é normal, e a gente vai ficando, e às vezes a gente vai gerando cada vez mais inseguranças, ansiedades no nosso lar. Se o pai e a mãe não reforçar a identidade dos seus filhos, Satanás fará isso por você. Se o pai não preencher a interrogação da filha, e aqui eu quero saber, quem é pai de menina? Levanta a mão. Tem muitos pais de filhas, mulheres, né, meninas. Prestem atenção nisso. Se o pai não preencher a interrogação da filha, quais são as interrogações das filhas? Ainda sou uma menina ou sou uma mulher? Será que sou aceita? Sou amada? Sou capaz? O que vai acontecer? Ela vai procurar tais respostas em outros homens, muitas das vezes em relacionamentos pouco duradouros. O que ela está buscando? A afirmação da sua feminilidade. É o pai
quem reforça a feminilidade na vida da filha. E essa história real, num determinado dia, o pai vê a filha saindo com um decote mais exagerado. E aí ele olha para a filha: onde você pensa que você vai? Com essa roupa, com esse decote, você está parecendo uma vagabunda, você está parecendo uma prostituta. Se você começar a sair desse jeito, você vai ficar grávida. E eu não quero saber disso aqui não. O pai, sabe o que ele fez? Ele achou que estava corrigindo a filha. Mas nesse momento, ele acabou de amaldiçoar a filha com as palavras. Porque ele não conhecia o poder das palavras de bênção e de maldição. E ainda o que ele fez? Ele profetizou na vida da filha. Porque gerar uma vida não é uma maldição, é uma bênção. Só que nós temos que ver as circunstâncias como essa vida é gerada. E aí ele profetiza na vida da filha: você vai ficar grávida. Passado algum tempo, sabe o que aconteceu? Essa filha ficou grávida. O pai falou aquelas coisas, achando que estava corrigindo a filha, mas acabou amaldiçoando. Esse ciclo nós vemos repetidas vezes por aí. E a criança que não tem culpa de nada, porém nascerá não nas condições ideais, planejadas por Deus. Provavelmente essa criança crescerá sem a presença do pai, gerando toda uma série de problemas familiares. O pai que não é presente na vida do filho homem. Quem é pai de menino aqui? Quem é pai de menino? Ou o pai que não é presente, ou se divorciou da mãe, ou o pai que está ali na família, mas é um pai ausente, um pai austero, um pai duro. Pense o seguinte, lembre disso: abraçar seu filho, brincar de lutinha com ele, que é a brincadeira que o Nicolas mais gosta. Às vezes ele está passando, eu dou um chutinho nele assim, ele cerra os punhos e fala: quer lutar, é? E aí a gente se abraça, brinca de lutinha. É muito saudável criar esse vínculo, é extremamente importante. Fortalece o laço, além de ajudá-lo a crescer forte emocionalmente. Se você negligencia isso, lá na frente, filhos homens têm uma maior probabilidade de buscar essa afetuosidade em outros homens. Haja vista a gente vê hoje a pandemia que vivemos de homens ausentes e de filhos homossexuais. Se alguém perdeu o pai, ou até mesmo nunca conheceu seu pai, e pode estar pensando: como fica meu caso? Veja, o próprio Deus, que é o nosso poderoso Pai, pode preencher todas as lacunas emocionais, ou Ele pode providenciar algum servo de Deus, na qual lhe dará uma palavra de ordem e de bênção. Maridos casados com esposas que tiveram pais duros ou ausentes, os maridos têm a responsabilidade de ser esse elo de bênção na vida da esposa. A presença masculina no contexto familiar é tão importante que na ausência, na falta do homem, Deus nos enfatiza que devemos cuidar das viúvas e dos órfãos. E essa passa a ser uma responsabilidade de toda a igreja. E o que fazer com os filhos já adolescentes e rebeldes? Talvez seja a sua dificuldade hoje. Filhos na adolescência que não receberam palavras de bênção ou não tiveram a presença do pai, têm uma maior probabilidade de se tornarem rebeldes. Mas tem uma forma de você contornar a situação, que é sim dar uma palavra de bênção. Mas primeiro você precisa fazer algo extremamente importante, senão não surtirá o efeito necessário, que é pedir desculpas ao seu filho. Você precisa resgatar a conexão novamente com seu filho, e é através do perdão. Diga: filho, eu estou aqui olhando nos seus olhos para te pedir perdão. O papai cometeu muitas falhas na sua criação.
O papai às vezes não tinha as condições e talvez o conhecimento necessário. Por isso, filho, perdoa o papai. E quero me conectar novamente com você. Então você perdoa o filho, pede perdão a ele pelos momentos de impaciência, pelos momentos que lhe faltou sabedoria, pelos momentos que você não teve tempo para estar com ele. Diga: filho, eu te amo. Filho, eu quero me conectar contigo novamente. Isso traz cura e libertação. Esses dias lá em casa, na hora de dormir, eu fiz uma rodada do perdão. Reuni a Gláucia e o Nicolas. Falei, agora vamos fazer uma rodada do perdão. Eu começo. Eu quero pedir perdão para a mamãe, porque eu falei de forma dura com ela hoje. E minhas palavras não foram adequadas. Por isso eu quero pedir perdão. E aí a minha esposa, eu quero pedir perdão para o Nicolas, porque hoje faltou um pouco de paciência na hora de ensiná-lo a tarefa de casa. E aí chegou a vez do Nicolas. Eu não me lembro muito bem do que eu preciso pedir perdão. E aí a gente foi relembrando ele. Tem aquela desobediência, aquela outra atitude que não foi muito legal. E aí ele também foi e pediu desculpas. É importante que na sua casa, seu filho veja você, homem, como sendo misericordioso. Porque ele faz uma associação, você com Deus. E o atributo de Deus, talvez o maior de todos, seja a misericórdia. Porque nós erramos o tempo todo e Ele está pronto para nos perdoar. Quem é você para também não perdoar? Esses dias, talvez foi uma das provas mais difíceis que eu passei. E geralmente essas provas, gente, está relacionada ao nosso orgulho. Eu tive um inquilino, cuidava de um imóvel, e um inquilino, ele me ligava, era um pouco inconveniente, convenhamos. E ele me ligava de noite para tratar de coisas do imóvel, e eu tive que ser mais firme com ele. Falei, olha, peraí, você está confundindo, né, as coisas. E aí eu fui mais firme, falei, ó, não é para me ligar esse horário, é para me ligar para resolver tais coisas até tal horário. E aí ele ficou ressentido, ele não gostou. Ele ficou no apartamento que eu administrava 2 anos, e ele com essa mágoa de mim no coração. E eu tratava com ele sempre coisas pontuais, né, esporádicas que a gente precisava, mas sempre que eu ia falar com ele, ele me ofendia. E eu falei, meu Deus, misericórdia. E aí Deus começou a falar o seguinte, pede perdão para ele. Aí eu falei, não, Deus, pedir perdão para ele? Ele que me ofendeu, eu vou pedir perdão para ele? Pede perdão para ele. Eu falei, não, e eu resistindo, orgulho. E aí ele foi entregar o apartamento. Ele ligou para o proprietário e me descascou. O Oswaldo é péssimo, é horrível. Olha, não lido com ele mais, eu vou resolver com você diretamente. E falou mal de mim, me ofendeu. Depois o proprietário me ligou e disse, falou, Oswaldo, resolve aí. Resolve aí. E Deus falando, pede perdão para ele. Eu falei, Deus, mas ele que está me ofendendo, o senhor não está entendendo. É ele que está me... é ele que está me ofendendo, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí, num determinado dia, falei, Glaucio, vou pedir desculpa para ele. Mandei um áudio. Falei, olha, estou te mandando esse áudio. Ele já tinha me mandado uns áudios, já me ofendendo tudo quanto é coisa. Só que eu nunca retruquei, né, as ofensas. Ficava em silêncio. E aí eu mandei esse áudio. Falei, olha, estou te mandando esse áudio para te pedir desculpas. Diante das circunstâncias, às vezes maneiras que eu falei que não te agradou, e eu peço perdão se eu te ofendi de alguma forma. E ainda no final do áudio, eu dou um conselho, e ainda falo assim, olha, e me desculpe se eu estiver sendo invasivo, mas eu te dou um conselho. Ele tinha a ausência do pai na vida dele, e eu já tinha conversado com isso ele em outro momento, e tinha percebido, sempre foi a mãe, e ele era um pouco mimado em relação a isso. E eu percebi que ele,
guardava a mágoa e ele ficava agressivo, né? Vocês já viram alguns homens que geralmente ficam agressivos diante de uma circunstância, às vezes coisas que ele ouve e não agrada, ele quer ficar agressivo. Geralmente são mágoas da infância, ausência do pai, ou circunstâncias que ele passou, que às vezes ele falou, ninguém mais vai me ofender nessa vida, e às vezes ele quer descontar nas outras pessoas. E aí eu dou um conselho para ele. Falo, olha, você, não sei as circunstâncias que você passou na infância, mas que você busque reaver esses sentimentos pela ausência do seu pai, porque isso tem afetado a sua vida. Eu sei que você tem 2 filhas, você tem a sua companheira, ele nem era casado, mas a sua família precisa de uma melhor versão sua. Porque se você age assim comigo, imagine o que ele faz dentro de casa. Então eu dei esse conselho para ele. Acontece que ele não me retornou. Eu pedi desculpa. Ele não me disse perdoou ou não. Mas acontece que o processo ali de trâmite com ele foi extremamente pacífico. Ele, tudo que eu falava, ele fazia. Falou, você vai ter que fazer isso no imóvel e tal. Ele, numa boa, entregou assim o imóvel. Pedir perdão para quem ofendeu, talvez seja uma das atitudes mais difíceis para um homem. Porque é se colocar numa posição de humildade. E nós não queremos ser humildes. Nós queremos estar numa posição de superioridade. Mas para pedir desculpas para quem te ofendeu, tem que ser homem e ter coragem. Quando você faz, se torna mais semelhante a Cristo. Porque Ele está pronto para nos perdoar sempre que errarmos. Para quem você precisa pedir perdão? Esses dias, já finalizando a mensagem, o Jefferson trouxe aqui, pregou inclusive no sábado dos Super Missionários, e falou que o rei Josias foi rei com 8 anos de idade. Né? Imagine você assumir tamanha responsabilidade com tão pouca idade. E sabe o que a Bíblia diz sobre ele? Vamos lá em 2 Reis, quem tiver em Reis aí. 2 Reis, 23. Vinte e 25. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Uau! O rei Josias, que reinou com 8 anos de idade, o seu reinado durou 31 anos. Josias, na idade adulta, restaurou o templo e promoveu a adoração a Deus, renovando a aliança entre Deus e os israelitas. Foi o último rei de Judá, fiel ao Senhor, e a Bíblia diz que não houve nenhum rei como Josias, nem antes, nem depois. Nem Davi, nem Salomão foi como Josias. Daí a gente pensa, nossa, Josias foi top mesmo. Ele devia ter uma ótima referência de pai, ótimas memórias do reinado de seu pai. Pior que não. Seu pai, Amon, reinou por 2 anos apenas e foi um péssimo rei. Seu avô, Manassés, reinou por 55 anos e foi pior que Amon, seu pai. Embora Manassés depois tenha se arrependido e voltado ao Senhor no final do seu reinado. Veja, embora Josias teve um péssimo exemplo de pai, ainda assim ele optou por um caminho diferente. Porque embora você vive, o ambiente que você vive tem influência sobre você, mas ele não determina quem você será. Às vezes, a gente conduz o Nicolas nos caminhos do Senhor. Esse é o papel de todo pai e toda mãe. Só que vai chegar uma fase que é ele que vai tomar as decisões dele. Enquanto que o pai é o principal exemplo dentro de casa, a mãe é a principal influenciadora do lar. Se você teve um pai ruim,
que você deve fazer? Perdoar ele, para que você siga um caminho oposto daquilo que seu pai foi para você. Sim, é possível, e nós acabamos de ver um exemplo na Bíblia. Gedida, a mãe do rei Josias, esteve orientando o seu filho. O papel da mãe, como formadora, orientadora e educadora do lar, faz toda a diferença na vida dos filhos. O pai é o exemplo, a mãe é a influenciadora. Josias não teve um bom exemplo de pai, mas teve a poderosa influência de sua mãe. Mulheres, quando Jesus voltar, e ela perguntar a cada uma de vocês: o que você fez nessa terra? Será que você poderá dizer, com o coração alegre, feliz: Senhor, fui influencer, não influencer digital, mas fui influencer do meu lar. Eu influenciei meu filho a te seguir de todo o coração. Ellen White diz que o papel da mulher, como lá no Lar Adventista, capítulo 38, como mãe dentro de casa, é maior do que o do homem e o do pastor no púlpito. Olha a importância. Os deveres que distinguem a mulher são mais sagrados, mais santos que os dos homens. O trabalho das mães cristãs, se feito fielmente em Deus, será imortalizado. Ela diz que Deus escreverá o nome da mãe que for fiel no seu trabalho de condução dos filhos, nos caminhos do Senhor, no livro da fama imortal. Uau! Entenda que a mulher e o homem são diferentes biologicamente e também têm funções diferentes. Mas isso não significa que um seja inferior ao outro. E quando nós vemos na sociedade a realidade de muitas mulheres tendo que terceirizar essa nobre missão e educação dos filhos para ela poder trabalhar, temos que analisar alguns aspectos. Não que a mulher não possa trabalhar, mas a mulher deve colocar em primeiro lugar a sua missão, confiada por Deus, principalmente na formação do caráter do filho até os seus 7 anos de idade. Quem já viu uma mulher dizendo assim: Deus me livre de depender de homem? Eu tenho que trabalhar mesmo. Deus me livre, eu vou depender de homem? Eu vejo muitas por aí, viu? Inclusive na igreja. A mulher que diz isso, provavelmente passou por algumas dessas situações. E nosso papel não é julgar, mas é aconselhar. É para que a mulher faça uma autoanálise sobre essas questões. E ela mesma possa tomar decisões. Às vezes, essa mulher na infância viu sua mãe sofrendo por um pai omisso e muitas das vezes beberrão. Esse padrão se repete. Às vezes, na infância, sua mãe dizia: nunca dependa de homens, homem nenhum presta. Às vezes, ela atravessou algum divórcio, já teve algum casamento, atravessou algum divórcio onde o homem, o pai dos meninos, abandonou o lar e ela se viu forçada a ter que trabalhar para sobrevivência. E aí, ela naturalmente criou um revés com homens, criou aí esse pensamento de que Deus me livre de depender de homem. Veja, aqui vemos o retrato da realidade de muitos lares. É um padrão que se repete. E aqui a gente observa o quê? Homens fracos e covardes, que não supriram suas famílias como deveriam, não supriram emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Hoje, se sua esposa diz: eu preciso trabalhar, eu quero que você pense nisso com carinho. Ela está dizendo ao marido: você não consegue suprir minhas necessidades e cumprir seu papel como deveria. Você não me dá segurança. Sendo assim, esse lar enfrentará problemas. Essa casa, esse casamento enfrentará problemas, porque muitas das vezes as funções vão estar se chocar, e às vezes a mulher vai se colocar numa posição que deveria ser do homem, e gerará atritos no casamento. E um homem inseguro torna inseguro também sua esposa, que por vezes geram filhos inseguros. Uma casa assim não vive
apenas sobrevive debaixo de muitas discussões e incertezas. Uma casa assim tende a não resistir ou ser muito exaustivo emocionalmente. Mulheres, você que se sente cansada, sobrecarregada, às vezes é momento de você baixar a guarda e deixar que o homem assuma o papel que é dele, porque você quer controlar e assumir tudo. E o homem, seja forte, corajoso, seja homem, assuma as responsabilidades, gere segurança, honre a Deus e tenha empenho em servir. Você precisa ser provedor, protetor e pastor do seu lar. E encerro, o Jefferson vai cantar uma música aqui para nós. E eu quero que você reflita, se você quer fazer a diferença no seu lar, que Deus entre na sua vida, que você permita que Jesus faça a diferença na sua caminhada. Homens, governem com sabedoria e coragem. Mulheres, se permitam estar sob a governança do seu marido. Vocês são a rainha do lar e, como rainha, devem se comportar como uma. Esse cansaço excessivo, esse turbilhão de coisas que está carregando, não precisa ser assim. Esse fardo está pesado, porque você está assumindo o papel que não é seu. Você é a menina dos olhos de Deus. Apoiem seus maridos. Vocês são as principais influenciadoras da casa. Uma palavra de bênção, uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo que a mulher dá ao marido e aos filhos podem mudar toda a realidade de uma casa. Homem, uma família bem ordenada em Jesus Cristo fala mais a favor do Evangelho do que qualquer sermão que se possa pregar. Nós vamos ouvir uma mensagem. E que se você quer fazer uma entrega por completa mais uma vez ao Senhor, você fica de pé enquanto o Jefferson canta. A vida sem Cristo é nada, parece uma pobre ilusão. Não passa de um conto de fadas que não tem sentido e razão. Pessoas que vão e que vêm, buscando um mundo melhor, precisam da ajuda de alguém, de um ser superior e maior. Jesus é o melhor amigo, é o companheiro leal. Com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo o mal. Segura minha mão e me ajuda por todo viver. Ele é o melhor que existe para mim e você. A vida sem Cristo é nada, parece uma pobre ilusão. Não passa de um conto de fadas que não tem sentido e razão. Pessoas que vão e que vêm, buscando um mundo melhor, precisam da ajuda de alguém, de um ser superior e maior. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal. Com ele não temo perigo,
pois sempre venceu todo o mal. Segura minha mão e me ajuda em todo viver. Ele é o melhor que existe pra mim e você. Jesus é o meu amigo, é o companheiro leal, com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo o mal. Segura minha mão e me ajuda por todo viver. Ele é o melhor que existe pra mim e você. Ele é o melhor que existe pra mim e você. Faça de Jesus o seu melhor amigo. Quer que Jesus volte logo? Vá para casa, restaure o seu lar e ame a sua família. Oremos. Grandioso e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo chamado que o Senhor nos dá a todo homem, todo pai, todo sacerdote do lar. Mas grande também, Senhor, é a responsabilidade. Ajude-nos, Senhor, a ter um coração inclinado a Ti, para poder ouvir a Tua voz claramente, para fazermos aquilo que o Senhor quer e não aquilo que o nosso coração deseja. Ajude também as mulheres, esposas, mães, a cumprirem o papel que o Senhor as designou. Sabemos que a nossa principal influência é dentro de casa e que precisamos reparar brechas, fazer mais cultos familiares juntos, colocarmos mais o Senhor no altar do nosso lar. Ajude-nos, Senhor, nos desafios que nos apresentam. Que a Tua bênção e a Tua paz esteja sobre cada um aqui. Que saiamos melhores, mais cheios do Espírito Santo do que quando entramos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.